Estamos começando mais um programa OAB em Foco. Hoje eu estou um pouco triste. Tivemos uma amiga, uma companheira do curso de Direito, a Jennifer, aluna do primeiro período da Unifeso. Ela, infelizmente, sofreu um acidente fatal, minha amiga pessoal. Eu deixo aqui meus pêsames para a família. É uma perda lamentável, uma menina de 23 anos e estudante do curso de Direito. Ela também estava trabalhando no programa OAB em Foco, ela participou de algumas reuniões. Então, uma coisa que me deixou muito sentido esse acontecimento. Ela faleceu com um acidente de moto, também com meu amigo Wagner, ali no cruzamento da avenida da Rua Olegário Bernardes. Então, eu começo o programa OAB em Foco de hoje, lamentando essa perda, que é uma amiga e também uma aluna do curso de Direito da Unifeso. Aqui do meu lado, o Guilherme, toda semana o Guilherme fala alguma coisa sobre direito ambiental. Guilherme, o que você trouxe essa semana aí pra gente? Nelson, nós hoje iremos falar sobre as áreas de preservação permanente e a reforma do Código Florestal. As áreas de preservação permanente hoje são um dos mais controversos institutos do direito ambiental, principalmente porque ela cria limitações ao direito de propriedade. Porque o que acontece? Uma área de preservação permanente, aquela que são criadas pelo efeito da lei, ela, ao criar essas limitações, se sua propriedade possui determinadas características naturais que estão determinadas em lei, ela é considerada uma área de preservação permanente e, com isso, dificilmente você hoje, em virtude de lei, você poderá dar uma destinação econômica, ou mesmo construir, ou mesmo dar alguma destinação à sua propriedade. Para que vocês compreendam melhor, hoje eu vou ler agora o artigo 1º, o parágrafo 2º, o inciso 2 da Lei 4.771 de 65, mais conhecida como Código Florestal, e onde estão inseridos os institutos como área de preservação permanente, reserva legal, dentre tantos outros que nós iremos falar nos outros programas. Vamos lá. Área de preservação permanente. Área protegida nos termos dos artigos 2º e 3º desta lei, coberta ou não por vegetação nativa, preste atenção, coberta ou não, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Existem dois grupos de áreas de preservação permanente. Um que é criado pelo só efeito da lei e o outro que é criado por um ato normativo, um ato administrativo do poder público. Eu vou ler novamente agora, vou ler o artigo 2º e vou começar a explicar, tentar explicar melhor isso. Considerando-se, artigo 2º do Código Florestal, considerando-se de preservação permanente, pelo só efeito desta lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água, desde seu nível mais alto, em faixa marginal, cuja largura mínima seja de 30 metros para cursos d'água de menos de 10 metros de largura e de 50 metros para cursos d'água que tenham de 10 metros a 50 metros de largura e por aí vai. Aí vai até 600 metros e dependendo da largura do rio. Não é a largura do rio. Na realidade, a lei ela fala o seguinte, o seu nível mais alto em faixa marginal. Então, entende-se que na vazão mais cheia do rio é onde será medida a faixa marginal de proteção. Visualmente, o rio poderá ter 3 metros, mas na sua vazão mais cheia, ele poderá chegar a 11 metros e aí terá que se respeitar uma faixa marginal de proteção de até 50 metros. Outra situação, nas nascentes, ainda que intermitentes, e nas chamadas olhos d'água, qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 metros de largura. Então, de nascente, você tem que respeitar um raio mínimo de 50 metros. No topo de morros, montes e montanhas e serras. Em relação a isso, a resolução CONAMA também, 303 de 2002 e a 302, elas também têm outras modalidades, outras espécies de áreas de preservação permanente, por assim dizer. E topo de montanha é considerado o terço superior do morro. Morro se considera morro elevações acima de 50 metros, que vão até 300 metros, considerando assim morro. E tem outras características também que deverão ser analisadas por profissional competente
um topógrafo, algum que deverá analisar ou do órgão ambiental ou contratado pelo próprio proprietário posseiro, para definir quais são as áreas de preservação permanente que estão inseridas dentro da sua propriedade. Agora, a área de preservação permanente do artigo 3º, né, eu vou ler novamente e vou tentar explicar melhor. Consideram-se ainda de preservação permanente quando assim declaradas por ato do poder público as florestas e demais formas de vegetação destinadas. Aqui, quando fala qualquer ato do poder público, ela poderá ser criada por portaria, instrução normativa, decreto, não necessariamente uma lei, por qualquer ato do poder público. Por exemplo, você quer fazer um corredor ecológico entre unidades de conservação. Você poderá criar uma área de preservação permanente para criar esse corredor ecológico, bem como, por esse ato, você poderá criar para atenuar a erosão de terras, fixar dunas, formas de faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias e várias outras possibilidades. Agora, um dos pontos mais controversos em áreas de preservação permanente, o Código Florestal traz, é se o Código Florestal deverá ser aplicado em áreas urbanas. O artigo 2º, parágrafo único, ele é bem claro em relação a isso. No caso de áreas urbanas, parágrafo único do artigo 2º do Código Florestal. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos perímetros urbanos, definidos por lei municipal, tem que frisar, definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores de uso e leis de uso, respeitados os princípios e limites a que se refere esse artigo. Como em tudo no direito, a doutrina entende, uns entendem que deverá ser aplicado o Código Florestal em áreas urbanas, e outra parte da doutrina entende que não. Os que entendem que não deverá ser aplicado em respeito ao artigo 182 da Constituição da República, que diz o seguinte: a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Então, é competência hoje, eles entendem que por ser de competência do município ordenar e criar políticas públicas urbanas, o Código Florestal não poderia regular essa matéria, já que a Constituição determina que isso é competência dos municípios. Então, não poderia se fixar, por exemplo, faixas marginais de proteção referentes ao município. Agora, o parágrafo único, no final do parágrafo único, enfim, ele diz o seguinte: respeitados os limites desta lei. Então, a parte que entende que o Código Florestal deve ser aplicado em áreas urbanas, ela entende que, por essa parte final do parágrafo único, que o município nunca poderá ser, que o município sempre deverá ser mais restritivo e nunca ampliar, diminuir essas faixas. Quando eu falo mais restritivo, vamos dar um exemplo. Se uma faixa marginal de proteção, o Código Florestal determina para rios até 10 metros de largura ou cursos d'água, é bom frisar, são rios ou cursos d'água. Se ele tem até 10 metros de largura, você teria que respeitar até 30 metros. O município ele pode ampliar para 31, 32 metros, mas nunca para baixo disso. Agora, entende também parte da doutrina que ele deverá respeitar os 30 metros, não tem que ampliar nada e por aí vai, a discussão é longa. Outro ponto também que eu tenho que mostrar aqui, que para a supressão de vegetação em áreas de preservação permanente, nós deveremos atentar para o artigo 4º do Código Florestal, né? Ele diz aqui: a supressão de vegetação em áreas de preservação permanente somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social, devidamente caracterizados, motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto. Então, lembrando sempre, quem regula também essa matéria é a resolução do CONAMA 369 de 2006.
ela amplia também, ela diz o que é utilidade pública, interesse social. Infelizmente, eu não tenho tempo para isso aqui, mas quem tiver curiosidade, pega a resolução CONAMA 369 de 2006 e poderá lá ver o que é utilidade pública, interesse social. Permite também em áreas que a supressão seja feita quando houver baixo impacto, em um caso de regularização fundiária, dentre outros casos ali, ela irá permitir. Entendendo, Nelson, que utilidade pública e interesse social, por exemplo, não é uma pessoa construir um prédio a menos de 30 metros em faixa marginal de proteção com interesses econômicos privados, setor privado construir. Mas, por exemplo, se tem interesse de implantar ali um equipamento urbano, vamos dizer, construir uma creche, construir, vamos dizer, o fórum, né? Então, neste caso, poderá ser aberta uma exceção e a supressão de vegetação poderá ser feita, que aí atende os casos de interesse social e utilidade pública. Até para a implantação de equipamentos públicos também, como, por exemplo, canos de coleta de água, de esgoto, isso também poderá ser feito. Agora, são essas poucas informações que eu posso passar hoje. E o que eu queria dizer é o seguinte: a reforma do Código Florestal, ela realmente é necessária. Até para se esclarecer alguns pontos, como esse que eu acabei de falar, se deve ser aplicado em áreas urbanas ou não. Porque, Nelson, você imagina pessoas que têm uma propriedade e que a lei determina que ela não possa ter nenhuma destinação econômica. Mas essas pessoas, elas continuam pagando impostos sobre essa área. Além de preservar, ela continua pagando imposto, o que eu acho um absurdo. Então, essas situações têm que ser revistas. Já em área rural, por exemplo, ITR, são consideradas como áreas não tributáveis e você lança, na hora de declarar sua ITR, como área não tributável, as áreas de preservação permanente, e você não paga sobre aquilo. Porque em áreas urbanas, aquelas pessoas que além de ter que ficam com total ônus, né? O que o Estado assume com isso? Nada. Simplesmente a pessoa paga o imposto e tem que manter a propriedade. Então, determinadas coisas realmente têm que ser discutidas. E, para finalizar, eu quero só lembrar o seguinte: o meio ambiente, ele desconhece os espaços físicos criados pelo homem. E ele segue seu curso natural. Então, eu não consigo entender, por exemplo, como aconteceu agora com o decreto 42356 do Estado, que limitou, dependendo da situação, faixas marginais de preservação, faixas marginais de proteção, até 1,5 metro do rio. Mas isso, para isso, tem que ter determinadas características. O rio tem que ter perdido a função ecológica, o rio tem que ter um curso, para cursos d'água, né, no caso. O curso d'água tem que ter uma vazão de não sei quantos milímetros, ou tem que ter uma medida para poder ser autorizada, aprovação por 3 técnicos do órgão ambiental, uma série de pressupostos. Mas, mesmo assim, eu vou dizer o seguinte: quando se define a área de preservação permanente, está aqui no final, ó, assegurar o bem-estar das populações humanas. Então, eu acho impossível, muito difícil, você fazer qualquer tipo de construção a 1 metro de qualquer curso d'água e você consiga assegurar esse bem-estar. Ou então permitir construções em topos de morro, e por aí vai. Então, esse é o recado que eu teria que dar hoje. Agradeço a atenção de todos. Nelson, agora é com você. Valeu, Guilherme. A participação do Guilherme é uma preocupação do Dr. Jefferson, que é o atual presidente da 13ª subseção, em trazer sempre uma consciência ambiental para o nosso programa OAB em Foco. Por isso, a participação semanal do Guilherme falando sobre direito ambiental. No entanto, se você é advogado em Teresópolis, que também trabalha com direito ambiental, entre em contato com a gente, nós teremos o maior prazer de trazê-lo aqui. O Guilherme já é contratado da casa. Eu tenho até o Vicente, você conhece o Dr. Vicente? Sim. Ele tem um trabalho até que foi indicado para publicação sobre áreas de preservação permanente. Ele é espetacular, conhece muito de direito ambiental também. É um cara espetacular, você poderia convidá-lo a vir aqui. Já está convidado, doutor Vicente. O senhor está convidado para vir aqui. Vou pedir para o Guilherme levar o meu convite pessoalmente a ele, para que venha ao programa OAB em Foco falar sobre direito ambiental. Eu preciso fazer um intervalo comercial. Hoje, no nosso programa, a doutora Gleiciane. O sistema bancário está agora trazendo uma novidade, que é o DDA, tá certo? O que é o DDA? Débito direto autorizado. São as cobranças, boletas, a possibilidade do comerciante pagar suas boletas bancárias direto pela internet. Mas está trazendo uma certa confusão aqui em Teresópolis. Existem comerciantes que aderiram a esse sistema sem ao menos saber que estavam aderindo e se tornaram inadimplentes e foram até penalizados com inscrição do nome deles em cartório, trazendo uma série de dificuldades para o comércio deles.
nós vamos esclarecer esse ponto DDA. Programa ao vivo, faremos um pequeno intervalo comercial e voltaremos em seguida com a doutora Gleiciane. 2742-0206 é o telefone aqui da Diário TV. Fique atento e se você tiver alguma dúvida, ligue para a gente, pergunte, nós estaremos esclarecendo. Faremos um pequeno intervalo comercial e voltamos já já. Fique com a gente. Estamos de volta com mais um bloco do programa OAB em Foco. 2742-0206. Ligue para a gente. Hoje aqui ao meu lado, a doutora Gleiciane vai falar sobre DDA, débito direto autorizado. Mas antes eu tenho aqui que mandar meu abraço para um amigo aqui, o Mauro, da loja Filoterp, Materiais de Construção lá no bairro de São Pedro, que Mauro hoje me abordou fazendo um questionamento sobre seguro de carro, que a gente vai esclarecer aqui durante o programa. Mas vamos começar falando sobre o DDA. Doutora Gleiciane, em primeiro lugar, é um prazer imenso tê-la aqui. A doutora Gleiciane foi aluna também da Unifes, nós estudamos juntos, eu me formei um período, 2 períodos antes, ela veio logo em seguida. É uma pessoa, porque eu tenho um grande carinho, estudiosa, uma pessoa bastante dedicada. Doutora Gleiciane, é um prazer tê-la aqui. Tá? Boa noite, eu queria que a senhora desse boa noite também para a população. Boa noite, agradeço o convite, a mim feito pela Camila. Fiquei muito feliz, estou feliz por estar aqui, espero colaborar para o entendimento dessa questão que foi suscitada no ano passado, em outubro do ano passado, acerca do DDA, e estou aqui com esse objetivo. A senhora falou doutora Camila, quem é a doutora Camila? Doutora Camila foi uma colega da faculdade. Não é aquela doutora Camila Liverte, uma lourinha não, né? É exatamente essa. Programa ao vivo é assim, eu não me faço de furtado, não. A doutora Camila, na verdade, que eu falei aqui que não conheço, ela trabalha no programa OAB em Foco, mas ela se recusa a ficar aqui do meu lado. E eu tenho a doce ilusão de que um dia a doutora Camila vai estar apresentando o programa OAB em Foco comigo, entendeu? Mas ela fica, Nelson, me inclui fora dessa. Doutora Camila, pelo amor de Deus, você faz falta aqui do meu lado, eu faço questão que você venha apresentar o programa OAB em Foco comigo. Camila é uma pessoa que, desde o primeiro momento que a gente começou a trabalhar com o programa OAB em Foco, ela sempre se dedicou muito, mas ela se recusa a vir para cá. Ela que está responsável por estar trazendo a doutora Gleiciane. Nós temos aqui no estúdio também a doutora Fernanda, que em breve vai estar aqui dando entrevista aqui para a gente também, né, Gleiciane? Exatamente, Fernanda Carreiro da Silva. Exatamente. Minha colega de trabalho. Noiva do Rafael. Isso aí. Doutora Gleiciane, o que é o DDA? DDA significa débito direto autorizado. Foi uma ideia da FEBRABAN para que acabasse com o envio dos boletos em papel para a residência das pessoas, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Ocorre que isso aconteceu em 19 de outubro do ano passado e até hoje é uma novidade para muitos, para a grande maioria das pessoas, porque é natural que demore para que a sociedade aceite a novidade. E hoje tem se confundido, está sendo confundido com débito automático, e não é. É um sistema diferente, para começar, uma vez aceito o sacado, que é o cliente do banco, ele passa a não receber. Para melhor explicar, o banco oferece ao seu cliente a possibilidade do DDA. DDA é uma base de dados que fica armazenado na CIP, que é uma Câmara Interbancária de Pagamentos. É autorizada pelo Banco Central a atuar no Brasil e funciona como compensação e liquidação de pagamentos. Qual o objetivo disso? Impedir mesmo o envio de boletos físicos e facilitar a vida das pessoas. Como hoje tudo é tecnológico, então vislumbrou-se a possibilidade de serem feitas essas cobranças por meio eletrônico para que a pessoa não precisasse mais ir ao banco, enfrentar as filas, as imensas filas e
facilitar mesmo a vida e colaborar com o meio ambiente, impedindo a impressão de papel. E é isso. A princípio, inicialmente, DDA é isso. É um sistema para facilitar a vida do consumidor. Entendi. Então, primeiro eu vou pedir que, Everton, por favor, Camila, um copinho d'água para a doutora Gliciane. Então, só para entender, ficar bem claro, é um serviço criado pela FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, né? Objetivando, na realidade, diminuir o custo do banco. Me parece que é isso, porque se ela não imprime o papel, se ela não manda o boleto, né? E tem que lembrar, tem que perceber que todo boleto que a gente paga vem uma tarifa inclusa ali que o banco cobra por aquela tarifa exatamente pela impressão do banco. Será que agora ela não vai mais cobrar essa tarifa? Ou vai continuar cobrando essa tarifa mesmo não imprimindo esse boleto? É uma coisa que a gente tem que verificar. E aí eu faço a pergunta para a senhora. Se é mais uma prestação de serviço oferecida pelo banco, como é feito a adesão a esse serviço? Essa adesão pode ser verbal ou tem que ser escrita, contratada? Muito bem. Esse serviço ele é ofertado pelo banco onde o cliente interessado, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, tem conta. Seja conta corrente, conta poupança, conta salário ou domiciliado no exterior. O banco oferta esse serviço, que é um serviço ofertado por uma terceira pessoa, uma empresa, que presta esse serviço, que aloca esses dados para disponibilizar aos bancos quando for necessário. Então, no momento, o banco oferta para o seu cliente a possibilidade dele se cadastrar no sistema DDA. Ele, aceitando, aderindo a essa ideia, ele assina um termo de adesão. É um contrato de adesão pré-estabelecido, ele aceita tacitamente as normas ali contidas e passa, a partir daquele momento, a partir da aceitação, a receber eletronicamente os seus boletos de bancários. Recebe por e-mail? Recebe por e-mail, se for contratado com o banco de domicílio do pagamento, e também ele é obrigado a fazer a consulta diariamente no site da DDA, e no site do banco, que já tem um link próprio para isso, para esse sistema. Porque a gente sabe, a pessoa ela não pode ser ingênua de achar que, que o banco quer ajudar. Porque, como especialista em direito de empresas, eu posso dizer que o objetivo do banco é ganhar sempre. E eu estou do lado dele porque eu estou sempre do lado da empresa. Se existe taxa, eu não sei se ficou claro, mas a partir do momento que o cliente aceita, ele passa a receber esses boletos pelo banco, se for por e-mail, se for contratado com o banco, e também ele pode fazer a consulta no link oferecido no site do banco, onde ele tem conta. Se esse serviço é tarifado ou não tarifado, inicialmente não dá para dizer, porque a FEBRABAN diz que a maioria dos bancos... Professora, doutora, pode ir. Obrigada. Que a maioria dos bancos não vão taxar esse serviço. A gente sabe que é um serviço taxado, essa taxa está escondida em algum lugar. E o Banco Central diz que não existe uma legislação, regras, normas específicas, tratando exatamente do DDA. Ele diz que o banco pode sim taxar, fazer como ele quiser, de acordo, desde que o consumidor cliente seja notificado autorizado. Entendi. Olha, eu vou ser sincero, a senhora falou que está desde outubro sendo implantado esse novo sistema. Eu tomei conhecimento há pouco tempo, essa semana, nós tivemos até uma reportagem aqui do Jornal O Diário falando sobre isso. Nosso amigo Ricardo, que é advogado, falando sobre esse tema. Em princípio, doutor, eu não vejo vantagem nenhuma para o comerciante. Porque, de fato, talvez por hábito, a gente receber aquele boleto, o papel, né, o boleto físico, fica muito mais fácil de controlar. Agora você vai ter que ter diariamente que visitar esse site, conferir sua caixa de e-mails, ver se existe alguma cobrança ali, imprimir o boleto ou
imprimir não, né? Você já faz o pagamento pela sua conta, tudo internet, né? É isso? Você escolhe como fará o Você pagamento. pode imprimir ou pode fazer o débito na sua conta? A ideia é não imprimir, não deve imprimir, porque é diferente. Esse boleto, ele não tem aquelas linhas. A barra eletrônica? Não tem. Ele tem dados. Dados são fornecidos, você utiliza aqueles dados e faz o agendamento e o pagamento do modo como você quer, o consumidor opta. Essa é a diferença do débito direto autorizado para o débito automático. Débito automático, você contrata com o banco, agenda e na data agendada, esse valor ele é debitado da sua conta. Débito direto automático, não. Eles não podem debitar da sua conta se você não autorizar esse débito. Você precisa ter ciência. A ciência é dada a partir do momento que você lê, que você abre na sua tela o boleto eletrônico e, a partir dali, você agenda quando você vai pagar, como você vai pagar. Se vai ser no caixa eletrônico, ou se vai ser por meio de transferência, ou se vai ser por telefone. Essas 3 possibilidades são as mais comuns. Entendi. Diferença básica, débito automático, você vai ao banco, contrata, e o banco passa a tomar conta das suas contas, né? Aquele, por exemplo, dia 10 tem que pagar a luz, você contrata que já faça o débito automático da sua conta de luz, da sua conta d'água, da sua conta de condomínio, esses boletos já ficam no banco e naquele dia X o banco vai lá e debita automaticamente da sua conta. No DDA não é isso. No DDA você só toma ciência de que existe uma cobrança. Exatamente. E você paga quando lhe convier. Se por acaso você não pagar, sofre as penalidades previstas para o inadimplente do sistema comercial aí. Ou seja, vai ter o seu título protestado em cartório, Exatamente. seu nome inscrito no Serasa e assim por diante. Tá. Essa parte ficou compreensível, sem problema. Mas eu continuo não visualizando uma vantagem maior para o comerciante. Me parece ser mais um trabalho, mais uma despesa. Me parece, doutora. Eu realmente não estudei o tema, por isso que a senhora está aqui para esclarecer para a gente. Me diz, por favor, doutora, o que é CIP? CIP? São as câmaras interbancárias de pagamento. É o órgão, é uma instituição, é uma associação civil sem fins lucrativos, autorizada pelo Banco Central, que faz essa compensação e liquidação dos boletos. É como se fosse, vulgarmente falando, tirando a técnica do processual, é como se fosse o banco, uma empresa, uma instituição financeira, opta por uma empresa terceirizada, não é vulgarmente falando, opta por uma empresa terceirizada que armazena dados fornecidos por bancos, todos os bancos quaisquer, e a partir dali, desse armazenamento de dados, ela emite os boletos eletrônicos. É basicamente isso. Essa empresa terceirizada é a conhecida CIP, Câmara Interbancária entre os bancos de pagamentos, de emissão de boletos para pagamentos. O senhor disse que não vê vantagem nisso. As vantagens são muitas, mas muitas delas são a longo prazo. Se pensarmos hoje na questão ambiental, é um passo, percebe-se que é um passo para o cuidado com o meio ambiente. É claro que as pessoas precisam ser educadas e precisam se conscientizar da importância de se cuidar do planeta. É claro que isso pode ser visto como ativismo, ideologia, mas eu falo como com uma visão de longo prazo dessa história com relação ao meio ambiente, porque a gente tem que tomar cuidado mesmo. E a questão de se educar, da sociedade ser educada para utilizar isso, é porque se você recebe o boleto eletrônico no seu e-mail e imprime, já perde o objetivo
principal da inserção disso no sistema bancário. Então, o objetivo é que se faça tudo por meio da internet, tudo por meio do computador. É comodidade para o cliente, comodidade para o consumidor, impedir que ele saia para fazer esse tipo de operação financeira ou qualquer negociação relacionada a isso. Conta de água, conta de luz, conta de telefone, escola do filho, faculdade da filha, condomínio, Nextel, propaganda, né? Nextel, condomínio, financiamento de carro, financiamento de casa. Imagina tudo isso junto. Um monte de boletos bancários. Papel, mais papel. Tudo isso vai ser jogado fora depois. Tudo isso vai ser jogado, mas salve as pessoas que fazem a reciclagem. Mas, de qualquer modo, é para impedir isso. O objetivo do DDA é impedir esse acúmulo de papel em casa. Facilitar a vida do consumidor, de modo que não precise mais ir ao banco para fazer coisas que ele pode fazer em casa, por meio do computador, já que o objetivo é a tecnologia. Vamos lá, doutora, bate bola. Aí vai uma empresa, diz assim, faz a cobrança, olha, você não pagou sua conta de telefone. Aí você vai lá nos seus arquivos e pega assim, qual é a conta? A conta de dezembro de 2009. Você vai lá, que esse seu arquivo está aqui, conta de dezembro de 2009. Porque nós sabemos que temos que guardar nossas contas por, no mínimo, 5 anos. E aí, como é que fica? Eu não tenho mais o papel? E, doutora, mais uma coisa. Todo papel, depois que você joga dentro de uma tina d'água, é reciclado. Então, infelizmente, quando eu falo assim, eu não vejo... Eu sempre fui comerciante aqui em Teresópolis. Existe uma coisa que eu falo assim, ideais filosóficos. Tá certo? São aquelas coisas que no papel fica muito bonito. Mas na prática, nós não temos, a minha concepção, nós não temos ainda uma sociedade de cultura virtual totalmente desenvolvida. Salvo essas multinacionais, essas pessoas que já estão aptas com convívio diário ali com a internet. Mas a senhora imagina as donas de casa, as pessoas de mais idade, que chegam no sistema bancário e o gerente fala, vá aqui, opta pelo DDA, e não sei o quê, e a pessoa assina aquele contrato e de repente vê seu nome no Serasa, porque como ele não tem um convívio direto, de todo dia está mexendo na internet, ele vai acabar fatalmente esquecendo de fazer um pagamento. Quando eu digo assim, eu por enquanto não vejo nenhuma vantagem, não é que elas não existam, mas me parece que por enquanto as vantagens são exclusivamente para o sistema bancário. No entanto, adere quem quer. Eu, por exemplo, não iria aderir a esse sistema, pelo menos não por enquanto, a menos que no futuro uma coisa ficasse mais clara. Mas vou dizer uma coisa para a senhora, vou falar aqui hoje o que pode acontecer. É como fazer uma pescaria. Primeiro você joga uma isca, é assim que eu vejo. Porque eu já fui bancário, eu trabalhei no Banco Bradesco, tá certo? Você joga uma isca, todo mundo adere. Olha, nós não vamos cobrar um serviço. Aí todo mundo adere. E depois que esse serviço vira praxe, que todo mundo acostuma com esse serviço, aí agora vai ser tarifado. Entendeu? Então eu fico um pouco receoso, estou sendo sincero com a senhora, eu fico um pouco receoso porque a senhora mesmo falou, o banco não joga para perder, tá certo? É uma boa ideia? Se a gente for falar pela consciência ecológica, pode ser uma boa ideia, mas não é uma ideia prática por enquanto, entendeu? A senhora tem mais vantagem? Eu posso passar para outra pergunta? Porque não... a senhora fica bem à vontade, doutora. Não, só quero não esclarecer, mas continuar. Desculpa, vai lá. O que o senhor disse. É claro que, para a maioria da população, essa novidade é realmente algo assustador. E, olhando a grosso modo, não existe vantagens, porque sabemos que a maioria da população não tem acesso fácil a esse meio de comunicação. E se tem, é a população jovem, que não tem comprometimento com esse tipo de responsabilidade. Por isso, friso que é um sistema novo, concordo com o doutor com o fato de é um sistema novo, envolve riscos, insegurança, e daqui a 2, 5, 10 anos vai ser tarifado.
É possível que seja, porque o próprio Banco Central diz que os bancos podem fazer, autoriza, desde que deem anuência para os consumidores, aqueles que vão contratar com eles. E é um contrato de adesão, onde o sacado não vai ter acesso, vão ter acesso às normas, mas eles não vão modificá-las. Eles apenas vão aceitar ou não. Digo que é um sistema novo e que é preciso um pouco de paciência. Vamos esperar para ver. Por enquanto, fique atento, você comerciante. Tem acontecido também dos gerentes dos bancos, em conversa com seus clientes, oferecerem o serviço e depois acionarem esse serviço por um contrato verbal. Ou seja, está conversando com o cliente, tem esse sistema novo aqui, o que você acha? E o cliente fala assim, eu acho que é uma boa. E o gerente acaba aqui entendendo que esse eu acho que é uma boa, como, não, tudo bem, pode implantar o sistema. Fique atento para que você adira, estranho, né? Para que você aderir, do verbo aderir, adira a esse sistema, tem que ser por escrito. Não adianta ser de forma verbal, tá certo? Se o seu gerente não tomou esse cuidado, esse serviço não pode ser exigido de você. Quer dizer, que você mantenha todo dia ali, vistoriando sua caixa de e-mails, para que você imprima o seu boleto ou que você faça seu débito eletrônico. Então, é preciso que seja de forma tácita, de forma escrita. Doutora, então, em caso de adesão pelo sacado, as dívidas serão automaticamente debitadas da conta corrente. Não é isso, a senhora já explicou. Não serão. O sacado eletrônico, aquele que é devedor daquele título, ele tem ciência quando da leitura do boleto via online, e ele opta como fará o pagamento, onde fará o pagamento da forma que ele quiser, seja no caixa eletrônico, seja por telefone ou transferência por meio do próprio computador. Então, na verdade, muda muito pouco em relação ao trabalho do cliente. Porque o que acontece é o seguinte, se ele fizer a opção por pagar no banco, ele vai ter que novamente imprimir o boleto, mandar ele ir ou mandar um office boy, uma pessoa de confiança ao banco? Não. Agora, o banco que adere esse sistema já tem no próprio caixa eletrônico essa opção. Então, ele procura por essa opção e lá ele faz a operação. Parece complicado, mas é por conta da novidade. E eu não vou dizer a grande maioria das pessoas não fazem isso, mas muitas pessoas utilizam o internet banking para esse tipo de coisa. Parece que eu tenho uma pergunta aqui agora para a senhora, doutora. Deixa eu dar uma conferida aqui. Foi o que eu estava falando aqui, dona Rita. Dona Rita, do bairro de São Pedro, ela está aqui. Pergunta como a pessoa irá comprovar o pagamento caso exista erro do banco. Indicando o não pagamento, como o cliente irá comprovar o pagamento se ele não possui nenhum comprovante físico? É o que eu estava falando aqui, dona Rita, exatamente. Como é que fica isso, doutora? Como é que ele vai comprovar que fez o pagamento? Vai ter que pedir extrato bancário? Como é que funciona isso? Pediu o extrato bancário, já fugiu ao interesse, porque vai imprimir o papel. Dona Rita, infelizmente, por ser um sistema novo, esses dados eles são armazenados no próprio histórico da conta do cliente no site ou sítio do banco onde ela mantém a conta. É claro que eu não posso dizer à senhora que a senhora não deve imprimir, mesmo dizendo aqui que o objetivo é proteger que o objetivo do sistema é proteger o meio ambiente. Eu aconselho fazer a operação, se fizer, imprimir e guardar, porque mesmo aquele documento que a senhora tira na máquina dizendo que a senhora fez a operação, esse documento, ele com o passar do tempo, ele se apaga. Então, eu não posso dizer que não é necessário imprimir a operação realizada. Esse papel do banco, você tem que tirar aquele papel, fazer uma cópia, vulgarmente conhecida como Xerox, né? Exatamente. Faz a cópia e guardar, porque ele realmente, com contato com a própria luz do ambiente, ele apaga. É uma situação bastante complicada. Dona Rita, muito obrigado. Dona Rita, do bairro de São Pedro.
Doutora Graciane, tem mais algum ponto em relação ao DDA que a senhora gostaria de falar? Ou eu posso passar para uma outra pergunta que é do meu amigo Mauro lá do bairro de São Pedro? Pode passar para a próxima pergunta. Eu vou mudar um pouquinho a direção do programa, em vez de falar DDA, eu vou fazer uma pergunta sobre relação de consumo de cliente com seguro de automóveis. A situação é a seguinte, uma pessoa, vamos imaginar, para ficar mais simples, simplificar, eu bati no carro da senhora, tá certo? A senhora foi e o seu carro, a senhora tem o seguro do seu carro. A senhora acionou o seguro do seu carro. Para que o seguro faça o conserto do seu carro, é preciso que se pague uma franquia, um valor estipulado por contrato, que é um valor mínimo para que a seguradora opere, faça o conserto do seu carro. Aí a senhora vai, aciona o seu seguro e cobra de mim essa franquia, porque fui eu o causador do acidente, tá certo? Então vamos imaginar, R$2.000 de franquia. Então eu vou e pago a franquia para a senhora. A senhora vai, paga a franquia para o seu banco, a sua a seguradora vai e libera o serviço do seu carro. O que está acontecendo? Que é uma pergunta do meu amigo Mauro lá do bairro de São Pedro. Pode a seguradora, depois de pagar o serviço no seu carro, cobrar de mim pelo serviço que foi feito no seu carro? A senhora entendeu a pergunta? Entendi. Bem, isso é uma questão civil. E estou sendo pega de surpresa. Se a senhora não ficar confortável para responder, não tem não problema. Não respondo. Eu respondo de acordo com o que eu pensaria se esse caso chegasse até mim para que eu fizesse ou propusesse uma ação. Analisasse, exato. É o seguinte, pagamento em duplicidade. Artigo 886 do Código Civil, enriquecimento sem causa. Não pode. A pessoa que se sentiu lesada, que é o senhor Luiz? Mauro, ela deve ingressar em juízo e pedir o ressarcimento, a restituição do valor pago em duplicidade. É claro que é preciso ter tido cuidado de escrever, de ter recibo dessa situação toda, porque senão, como é que ele vai comprovar que a pessoa pagou a franquia? Eu na verdade, omiti um detalhe, eu tentei simplificar, mas acabei não contando o fato correto. Vamos imaginar o seguinte, eu causei um acidente, bati no seu carro, a senhora acionou o seu seguro, tá certo? No momento de pagar a franquia, a senhora ingressou com uma ação contra mim e eu, em juízo, fiz esse pagamento. Então, existe o recibo, porque existe uma sentença, um acordo judicial, onde eu pago esse valor para a senhora, eu estou lhe ressarcindo, na verdade, pelo valor que a senhora pagou da sua franquia. Na verdade, a pergunta já excluiu a senhora. A pergunta é, pode a seguradora, você entende? A seguradora foi contratada, está prestando um serviço, que diz que caso aconteça alguma coisa com o seu carro, com o seu patrimônio, aquele valor que a senhora pagou de seguro garante que a seguradora vai fazer o serviço sem nenhum ônus mais para a senhora. Sim. Tá certo? E a seguradora vai lá e faz o serviço, conserta o seu carro. Só que agora a seguradora está indo atrás do causador do acidente, eu, no caso, no exemplo, querendo receber de mim o valor que ela gastou por ter consertado o carro da senhora. Entendeu? Sim. A seguradora pode fazer isso? Franquia já foi paga. Franquia já foi paga. Ela não pode fazer isso. Porque há comprovante de pagamento dessa franquia. Sim, mas ela não quer cobrar a franquia, não. Ela está cobrando quanto ela gastou para consertar o carro. Por exemplo, gastou R$10.000. Ela não pode fazer isso. Eu também entendo que não, Mauro. Mauro é meu amigo lá do bairro de São Pedro, como eu falei, tem um comércio lá no bairro de São Pedro, uma loja de material de construção. Eu também entendo que não. Primeiro porque é uma relação de consumo entre o cliente e a seguradora. O terceiro não tem vínculo nenhum. A gente questiona a legitimidade nesse caso. Quem é legítimo para requerer algum ressarcimento? É o proprietário do veículo, não a seguradora, que é um terceiro interessado, que, na verdade,
prestou um serviço para quem adquiriu o seguro. Então, nesse caso, eu considero ilegítima essa cobrança e o Código Civil ele prevê isso. Aquele que for cobrado, for feita uma cobrança indevida, poderá receber em dobro o valor cobrado, desde que pago realmente. Então, fique atento a isso. Eu preciso fazer um novo intervalo comercial, doutora. Voltaremos em seguida com mais um bloco do programa OAB em Foco, vai ser o último de hoje. Se você tem alguma pergunta, 2742-0206. Dona Rita, muito obrigado por ter participado. Faremos um pequeno intervalo comercial e voltamos já já. Fique com a gente. Estamos de volta com mais um programa, finalzinho agora do programa OAB em Foco de hoje. Aqui do meu lado, a doutora Gleiciane, falando sobre esse novo sistema de cobrança, o DDA, que o sistema financeiro está oferecendo aos seus clientes. Doutora Gleiciane, a senhora queria fazer um comentário. Essa semana saiu uma matéria no Diário Teresópolis, com o nosso amigo doutor Ricardo Vasconcelos esclarecendo o que é o DDA. Essa matéria aqui, quem teve a oportunidade de ver, tá certo? E a doutora Gleiciane leu a matéria e quer fazer um comentário. Fique à vontade, doutora Gleiciane. Eu gostaria de comentar o seguinte: a matéria traz que os empresários de Teresópolis eles estão sofrendo com esse problema, porque, segundo eles, os bancos estão enviando os títulos executivos, que são os boletos eletrônicos, para os cartórios de protestos de títulos executivos. E isso está causando um problema sério, porque eles estão tendo seus nomes, seus CPFs e CNPJs inscritos nos órgãos de restrição ao crédito. Eu quero dizer que, se isso está correto, se a matéria traz o que realmente está acontecendo em Teresópolis, eu aconselho as pessoas que estão passando por isso a irem aos bancos, conversarem com seus gerentes, porque isso é uma coisa muito grave. Isso chega a ser uma denúncia de algo muito sério que está acontecendo pela matéria dentro das instituições financeiras que estão oferecendo esse tipo de serviço para os seus clientes. Me parece que, se isso está acontecendo, esses serviços eles estão sendo oferecidos, mas eles de modo que o cliente não está tendo conhecimento do que está sendo oferecido. Estão assinando um contrato de adesão sem estar certo do que está escrito ali. Então, eu peço para que tomem cuidado com isso, procurem os gerentes das instituições financeiras das quais são clientes para solucionar esse problema, porque isso é um problema muito sério, chega a ser uma denúncia grave. Na verdade, CODECON, Código de Direito do Consumidor, Exato. Deixa claro ali que todo contrato, toda forma de serviço prestada tem que ser de forma clara, de forma que o contrato seja legível, de forma tácita, você tem que escrever. Então, não pode simplesmente a pessoa lhe incluir no sistema de um produto, de colocar num produto, sem que você nem tenha conhecimento do que está acontecendo. Isso acontecendo, você tem todo o direito de ingressar com uma ação, pedindo o ressarcimento de todo o prejuízo que você teve e, inclusive, o dano, porque seu nome foi inscrito irregularmente no cadastro de inadimplente. Vale lembrar que, para o seu nome ser inscrito no cadastro de inadimplente, você também tem que tomar consciência antes de que isso aconteça. Ou seja, você tem que ser comunicado por escrito, receber uma carta, seja do cartório, seja do Serasa, seja do SPC, que antes de inscrever seu nome, ele vai lhe dar um prazo para que você pague aquele valor ou diga por que não fez. Exemplo, você deixou de pagar uma boleta qualquer e essa empresa que é sua credora resolveu protestar o título dessa cobrança. Ela não pode simplesmente colocar o seu nome na lista de inadimplentes. Ela vai ao cartório, contrata o serviço do cartório, o cartório manda uma comunicação para sua casa, lhe dando, como eu lhe falei, o prazo. Pague em 72 horas ou diga por que não fez. Aí você tem que se encaminhar ao cartório e esclarecer, olha, na verdade eu já paguei, ou não paguei porque não reconheço essa cobrança, não contratei esse serviço. E aí sim, se a sua explicação não for satisfatória ou você se omitir desse compromisso,
o seu nome será inscrito no cadastro restritivo ao qual você esteja endereçado, seja Serasa, seja o cartório, SPC, o que for. Então, ocorrendo isso, procure um advogado para que você, no caso concreto, possa receber a orientação adequada. Doutora Gliciane, a senhora, estamos chegando no final do programa. Suas considerações finais, meu muito obrigado. Obrigado, senhora, obrigado, doutora Camila, que apresentou o seu nome, né, para que a senhora viesse ao programa hoje. Fiquei muito feliz com a sugestão da doutora Camila. E meus agradecimento ao doutor Jefferson, que é o atual presidente da OAB, da 13ª subseção, e suas considerações finais aí do nosso programa. Eu agradeço muito o convite, como já havia dito. Fiquei bastante satisfeita de estar aqui. Espero ter contribuído. Com toda certeza. Para que esse assunto fosse esclarecido. E aconselho a população a procurar saber mais sobre esse assunto e tomar o cuidado devido toda vez que for contratar e destratar com os seus bancos, os bancos dos quais são clientes. Muito obrigado, doutora. Essa semana agora, semana passada, dia 18 de junho, nós estivemos lá, eu e o cameraman aqui, o meu amigo Gilberto, estivemos na Unifeso, porque nós estamos a OAB, Sincomércio, ACIAT, CDL, vai estar começando agora, dia 1º de julho, a campanha Teresópolis Solidária. Essa campanha tem o objetivo de arrecadar roupas, mantimentos não perecíveis, cobertores, produtos de higiene básica, para ser distribuído à comunidade, à parte carente aqui em Teresópolis. Vamos começar agora uma campanha forte. E a Unifeso, os alunos do curso de Direito já fizeram a sua contribuição. Nós estivemos agora, sexta-feira passada, recolhendo esses mantimentos. A Prefeitura está entrando com todo apoio logístico. Esses mantimentos foram guardados na Secretaria de Assistência Social, ali perto do Hospital São José. Como falei, vamos começar essa campanha dia 1º de julho, juntar com aquele material que já foi recolhido e que já está lá na Secretaria de Assistência Social. Então, eu peço a sua ajuda, fique atento, nós vamos colocar uma caixa de coleta ali na Calçada da Fama, se eu não me engano, a partir dia 1º de julho, Teresópolis Solidária. Eu vou encerrar o programa OAB em Foco de hoje, chamando a sua atenção, porque logo em seguida vem o jornal O Diário, com o meu amigo Anderson Duarte, contando tudo que está acontecendo na nossa cidade aqui. Fica atento logo após o OAB em Foco. Estou terminando o programa de hoje, agradeço a sua audiência, tenho sido abordado na cidade aí, graças a Deus, muitas pessoas dando parabéns ao programa, dizendo que tem assistido. Então, muito obrigado à população de Teresópolis. E falando para o meu amigo advogado, o programa OAB em Foco é a sua vitrine. Procure a sede da OAB, coloque o seu nome lá e eu teria o maior prazer de trazê-lo aqui para me entrevistar. Vou terminando o programa de hoje, deixando a todos um abraço e convidando para que assista na próxima segunda-feira o programa OAB em Foco ao vivo, a partir das 20h30. Fique com Deus e até a próxima semana.